Estamos de luto por um museu que não morreu. O Museu Nacional foi queimado, destruído, mas vive. Sob os escombros, coberto por cinzas, reside agora a materialidade da memória daqueles que nos fins de semana de sol se encontravam com a cultura e a ciência. O objeto de trabalho dos educadores, museólogos e pesquisadores. O Museu da Quinta, como carinhosamente o apelidamos, queimou por uma gestão de governo que não se importa com a cultura e o patrimônio. Sempre foi assim. Quem escolhe a área do patrimônio para viver, sempre é por amor. É o amor que faz as pessoas acordarem, enfrentarem o descaso, o desinteresse governamental, superando cada desafio diário, fazendo o museu acontecer. É por amor ao público que vem de todos os cantos para o museu. É pelo conhecimento construído em todos os cantos do museu. É pela memória de quem, quando criança, se encantou pela baleia, teve medo das múmias. Pela memória de quem cresceu e decidiu, por causa do museu, ser arqueólogo, cientista, biólogo, educador, museólogo. Nesse momento, onde reconstruir é impossível, vamos reinventar o Museu Nacional, pois este vive. Vive em cada educador dedicado que pensa com carinho cada visita, cada acolhimento, cada exposição. Vive em cada museólogo que hoje repensa o projeto desse museu, pesquisa sobre ele, planeja salvar todo o acervo que conseguir. Vive em cada funcionário, terceirizado, concursado, recém-chegado das antigas, que viu o seu museu queimar, que viu o nosso museu queimar, e quando só fumaça saía, entre as poucas paredes em pé, acendeu a chama da luta, que não pode ser apagada, que jamais apagará, por um Museu Nacional público, gratuito e de qualidade. O Museu Nacional vive. Olha, diferente de outros museus, aqui no Museu Nacional, a seção de museologia é responsável principalmente pela parte de produção, planejamento e manutenção das exposições, tanto de longa duração quanto de curta duração e itinerantes do museu. A gente não trabalha em reservas técnicas porque os acervos estão vinculados aos departamentos de pesquisa, por a gente estar vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente trabalha especificamente com a parte da curadoria das exposições, do acervo que está em exposição. Nosso trabalho aqui, basicamente, é a montagem de exposições, manutenção dessas exposições, e principalmente em todo o conjunto do trabalho é a concepção dessas exposições, né? A gente trabalha desde o projeto, a gente começa com um projeto simples de exposição até a finalização da exposição e depois a manutenção disso. Aqui no Museu Nacional, atuando no setor educativo da instituição, que é o mais antigo do Brasil, tem 90 anos, eu atuo na concepção, implementação e avaliação de programas, projetos e ações educacionais. Atuo também como pesquisadora, desenvolvendo diversos estudos, tenho atuado mais fortemente na realização de estudos de público em museus. Meu nome é Andréia Costa, eu atuo como educadora na seção de assistência ao ensino do Museu Nacional e sou professora do Departamento de Estudos e Processos Museológicos e da Escola de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou chefe da seção de assistência ao ensino como TAI, técnica de assistência ao ensino. A gente aqui faz tudo. Tudo que tem para ser feito dentro da SAI a gente faz. Então quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, que eu não sabia nada do museu, eu aprendi o que é um setor educativo, como trabalha esse setor educativo. A gente busca sempre fazer atividades educativas, de atendimento ao público em geral. Então, desde a mediação em loco, quanto o empréstimo, ou as ações extramuros, ou via telefone, ou atendendo estagiários e bolsistas, formação continuada, tem de tudo um pouco. O meu cargo é um cargo recém-criado, que é de auxiliar em administração, voltado para atividades culturais e divulgação científica, com um horário diferenciado. Então, assim, foi um cargo que a UFRJ criou
para atender as demandas dos museus da UFRJ, especialmente nos horários não convencionais, né? Então, no caso do Museu Nacional, é o final de semana. Então, uma das minhas atribuições é ser plantonista nos finais de semana, atendendo ao público, fazendo atividades educativas com eles. Sim, também a gente faz tudo, né? Então, é isso, assim, todo mundo faz tudo. Então, eu posso dizer que eu atuo no planejamento, na execução, na avaliação das atividades educativas junto aos mediadores. A entrada no mundo dos museus se deu por meio da minha atuação no setor educativo do Museu de Astronomia e Ciências Afins, quando eu era bolsista de iniciação científica. Esse foi o meu primeiro contato profissional, como profissional ainda em formação, com o mundo dos museus. E foi uma experiência marcante, determinante da minha trajetória. Confesso que cheguei sem ter grandes expectativas, grandes no sentido de não saber muito bem qual era, né, como se dava o trabalho do educador no museu, porque isso não era discutido na licenciatura. Eu sou licenciada em História e fui me surpreendendo dia a dia, me envolvendo cada vez mais e ficando cada vez mais apaixonada pelo trabalho no campo da educação museal. O Museu de Astronomia foi e é ainda uma instituição muito importante para mim. Encontrei pessoas muito motivadas, muito competentes e que fizeram com que eu me apaixonasse pelo campo e me ajudaram a ser uma pessoa realizada, porque eu encontrei realmente o que eu gosto de fazer na vida, trabalhando no MAST. Da minha parte, assim, eu roubei um pouco, né? Diferente de outras pessoas da graduação em museologia, antes de eu entrar na graduação, eu tinha feito um estágio júnior aqui no Museu Nacional mesmo. Uma oportunidade que eu tive, eu estudei no Colégio Pedro II, então tinha uma parceria aqui com o museu. Então, quando eu estava no ensino médio, eu conheci o trabalho de museólogo, eu conheci o trabalho de museologia, então eu já sabia o que esperar até da faculdade, quando eu entrei. Então, assim, já tinha algum conhecimento de como era o trabalho de museólogo, especificamente aqui, né? Depois que eu me formei, alguns anos depois, passei no concurso e voltei para cá. Mas assim, durante a faculdade, uma coisa que talvez seja um pouco diferente da minha prática hoje, eu tinha uma expectativa de trabalhar um pouco mais com a parte de acervo. Eu sempre gostei muito da parte de documentação, de gestão de acervo, e hoje em dia a gente não trabalha tanto com isso. A gente está muito focado principalmente na parte de exposição, de planejamento e manutenção das exposições mesmo. É complicado porque eu migrei para a museologia da arqueologia. O meu foco, na verdade, era a história. Eu sou professor de história também. Mas a museologia, ela sempre esteve no caminho porque os museus de história no Rio de Janeiro, que são em grande quantidade, né? O Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, ele tem a maior parte dos museus, dos grandes museus no Brasil. Eu já vinha visitando esses museus, interessei no meio desse caminho entre a história e a arqueologia pela museologia. Eu não esperava encontrar o volume de trabalho que a gente encontra dentro do museu como museólogo. Eu achava que o museólogo ele tinha uma participação até menor nessa atuação dentro do museu, mesmo o museu sendo um local que demande um profissional de museologia. E é até uma coisa gratificante, porque o museólogo, hoje a gente entende, eu entendo pelo menos, a necessidade real da existência de um profissional de museologia dentro dos museus, atuando dentro do museu. Todas, e nenhuma. Eu nunca pensei em trabalhar no museu. Quando eu precisei ser transferida por uma questão de saúde, eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer no museu? É mais um museu de ciências naturais. Mas eu sou uma pessoa muito aberta, eu quero sempre aprender e descobrir. E como servidora, eu quero servir. E eu vim aberta a aprender e é o que eu estou fazendo até hoje. A gente aprende o tempo todo. Este é um lugar de aprendizagem. Agora, já quando eu passei no concurso, a minha expectativa era de ter um emprego. É muito difícil a carreira nessa área, né? Geralmente a profissão de mediador de museu é uma profissão de estudante, de graduando. Então você se forma e aí acaba a sua trajetória profissional, né? Mas foi
é uma grande felicidade estar aqui hoje como servidora, né, ter um emprego estável, profissão que eu escolhi, que eu gosto, né, que é atuando como educadora de museu, que é uma oportunidade assim que poucas instituições têm, né? Até está sendo discutida a Política Nacional de Educação Museal e um dos tópicos é sobre a profissionalização, que eu acho que é uma questão importante. Assim, eu particularmente eu gosto muito de trabalhar em museu. Se fosse para escolher, assim, sempre foi minha prioridade trabalhar em museu mesmo. Mas eu vejo assim muitas outras possibilidades trabalhando tanto com artistas particulares em galerias, trabalhando com pesquisa, dando aula com docência talvez. Não sei, acho que tem muitas possibilidades. Eu vejo que hoje eu tenho uma visão do profissional museólogo como uma pessoa que tem experiência e a possibilidade de trabalhar em muitas frentes de trabalho, tanto na parte de criação, quanto na parte de pesquisa, quanto na parte de conservação, mesmo em restauro, quando a pessoa se especializa. Então, assim, eu acho que eu poderia trabalhar em outras coisas, em outras empresas, de repente prestando serviço. Eu consigo me imaginar fazendo outras coisas, trabalhando com documentação também. Outras coisas além de trabalhar com o museu, embora se fosse para escolher, eu sempre prefiro ficar no museu mesmo. Sim, sim. Eu acho que o museólogo ele transcende essa coisa de só a montagem de exposição ou concepção de uma exposição. A pesquisa é uma coisa muito importante na vida do museólogo. Eu já trabalhava em pesquisa com a história, né? E eu vejo que não tem muita diferença nessa coisa de pesquisar para você chegar ao trabalho final, formal, né, de uma exposição. Então eu acho que o museólogo ele tem existem outras possibilidades de trabalho, de atuação para o museólogo. Obviamente que existem dentro da carreira, né, a gente sabe que existe o museólogo dentro de aquários, bibliotecas, arquivos. Eu mesmo já trabalhei dentro de um arquivo histórico na prefeitura, em que se fazia pesquisa e exposição. Então, assim, eu acho que a carreira da museologia ela ainda tem muito a crescer daqui a alguns anos. Sobre essa pergunta, sobre a possibilidade de atuação em um outro espaço, eu definitivamente não consigo me imaginar trabalhando em outro tipo de instituição que não seja uma instituição museológica. Então, se eu tivesse que escolher uma outra instituição, com certeza seria o MAST. Sim, eu acho que tem vida fora do museu. Tem muita vida fora do museu, mas assim, ser feliz do que está fazendo, eu estou muito feliz aqui. Mas tem muita coisa também que a gente pode fazer fora, trazendo as pessoas para cá.